Olá, você amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos aqui hoje para mais uma edição, desta vez recebendo uma pedagoga, que também é escritora, que acabou de publicar um livro, que teve um lançamento na Bienal Internacional do Livro, que ela vai comentar daqui a pouco. Estou falando da professora Márcia Quinto. Márcia Quinto publicou recentemente pela editora Compacesso, e o seu livro é uma coisa que nos agradou muito fazer. Então vamos conversar com a Márcia Quinto. Márcia, diga para os nossos internautas, nossos telespectadores, quem é você? O que você faz? Eu sou a professora Márcia Quinto, né? Eu sou professora de educação infantil, ensino fundamental na rede municipal de Santo André. E recentemente comecei a minha trajetória como escritora, né? E é isso, eu tenho duas filhas, a Jéssica e a Eduarda. Jéssica já está com 20 anos, a Eduarda com 14. E eu fiquei um bom tempo me dedicando a elas, né? Eu fiquei sem trabalhar por alguns anos e não faz muito tempo que eu voltei ao mercado de trabalho e voltei a estudar também, porque eu havia parado, né? E agora estou seguindo o caminho, né? Com o livro, com as crianças, na educação infantil. E agora que na verdade, que eu estou começando a minha trajetória. Muito bem. Você trabalha na educação infantil, como você já disse. Você trabalha onde? Que escola? Que rede? Eu trabalho na creche Edson Félix Bigodinho, né? E eu trabalho com berçário 1. São crianças de 4 meses a 2 anos, né? E para mim é um presente, eu gosto muito dessa faixa etária. Na verdade, eu gosto muito da educação infantil, né? As crianças pequenas são as flores do meu coração, assim. Eu amo estar com elas, né? E por isso mesmo que eu pensei nesse livro que eu estou lançando, que é para crianças pequenas. Muito bem. Você dá aula para crianças a partir de 4 meses? Sim. Nossa! A partir de 4 meses, com 4 meses que pode iniciar na creche, né? Uhum. Então, a partir dos 4 meses, tem o berçário 1, que começa a partir dos 4 meses, vai até os 2 anos. Depois tem o berçário 2, berçário 3. E quando a criança já está próxima do passado dos 2 anos, ela vai para o inicial. Essa é aqui na rede de Santo André, formulada assim as salas de aula, né? Da creche. Isso deve ser um grande desafio, não? Trabalhar com crianças. 4 meses é quando termina a licença maternidade da mãe, né? Aí a criança já vai direto para a escola. O ano passado eu tive muitos bebês, assim, fez 4 meses em um dia, no outro dia começou comigo. Então, a gente participa de todo o desenvolvimento da criança, né? Desde a fase da parte de mudança de alimentação, que quando deixa de só o leite, né? E para passar a comer a alimentação sólida. Então, nós precisamos por toda essa fase, fralda, temos chupeta, né? Então, a gente que auxilia os pais nesses momentos, quando passa para o inicial, logo após a saída do berçário, é quando começa o desfraude, né? Então, assim vai. E eles ficam com você, então, de 4 meses até uns 5 anos de idade, mais ou menos? Isso, na educação infantil vai até essa faixa etária, né? Depois passa para o fundamental 1. Ok. Não, imagino que não seja muito fácil esse trabalho. Mas, enfim, apesar de ter todo esse trabalho com essa garotada na escola, você acabou de publicar um livro. Isso. Aliás, um livro que eu imagino que ele até complemente o seu trabalho
na educação infantil, porque o assunto tem tudo a ver com o público que você atende. Sim. Como é que foi essa coisa de publicar? É seu primeiro livro? É o meu primeiro livro. Na verdade, essa vontade de escrever já vem desde quando eu era adolescente, né? Eu já fazia algumas poesias. Houve um momento na minha adolescência que eu comecei a escrever um livro, mas sabe quando você é muito imaturo ainda e eu ouvi algumas críticas, então eu acabei desfazendo de tudo que eu já havia escrito. E depois eu casei, né? Eu fiquei adulta, fui trabalhar, depois casei e fui deixando esse sonho para trás. E depois que eu me separei, há 6 anos, então eu estava na faculdade, né, de pedagogia, porque logo que eu saí do ensino médio, eu entrei na faculdade de psicologia. E depois, por motivos financeiros, né, eu acabei me afastando da faculdade e eu não me formei. Então, quando a minha filha, a Eduarda, que é mais nova, estava com 6 anos, eu voltei a estudar e eu voltei na faculdade de pedagogia, a faculdade Fama, faculdade lá de Mauá. E aí eu me formei em pedagogia. E quando eu comecei a trabalhar aqui na rede municipal de Santo André, vendo o trabalho com as crianças, né, o apego que as crianças têm com a chupeta também, eu decidi escrever o livro. Porque a história desse livro veio desde quando a minha filha tinha 3 anos. Foi uma fase que eu tentei tirar a chupeta dela, mas eu tive bastante dificuldade. Ela tinha um apego muito grande com a chupeta, né? E nesse momento eu procurei alguns livros que falassem sobre a retirada da chupeta, que me auxiliasse, mas eu não encontrei nada assim que eu pudesse usar como um incentivo. Então, nesse momento, há mais de 10 anos atrás, eu pensei em fazer esse livro. Só que, sabe quando você pensa uma coisa, mas você acha tão distante da sua realidade, você pensa que não vai conseguir, né? E quando eu voltei a trabalhar com as crianças pequenas, me veio novamente essa vontade de escrever o livro. E aí, através de um amigo meu, o Sérgio Cinca, que é escritor, ele me indicou a editora Copacesso, né? E me deu, inclusive, o seu contato, né, para fazer essa publicação. E aí foi que começou tudo, né? E através de você eu conheci a Luciana Simão Carraro, que é a ilustradora. Ela fez as ilustrações que particularmente eu me apaixonei por elas, né? Porque assim, ela conseguiu colocar na ilustração tudo que eu esperava, porque cada frase do livro que eu falava para ela, olha, nessa frase, nessa página, eu gostaria de uma imagem assim, dessa forma, tal, e ela sempre atendendo assim a minha solicitação, sempre se dedicando ao máximo, né? E eu gostei bastante. Então foi assim que surgiu esse livro, né? Vamos mostrar aqui o livro da Márcia, Laila e a Chupeta Viajante, que tem as ilustrações da Luciana Simão Carraro, que já passou também aqui pelo nosso programa. De fato, o seu livro ficou muito bonito, Márcia. Obrigada. Laila e a Chupeta Viajante. Sim, mas você ia falando que, olha isso, muito interessante, chama a atenção o seu livro. Esse livro é, então, um incentivo para as crianças largarem a chupeta. Ele serve, além de ter a história que é muito trabalhada, né, com as crianças, porque através das histórias as crianças elas conseguem desenvolver a sua imaginação, criatividade, elas vão se reconhecendo
as outras crianças. Então, a história infantil é muito importante, principalmente nesse momento que a criança ingressa na creche, e é um momento que quando você começa a contar uma história, no princípio as crianças elas vão se dispersando, mas chega um momento assim que elas gostam tanto, né, de ouvir, que quando você fala vamos contar uma historinha, elas já correm, sentam assim próximas, assim, meio que fazendo um círculo já, elas já entendem que é aquele momento de história. Então é muito importante e fundamental, né, tanto nessa fase como em todas as outras fases da educação, e na fase adulta também, porque a leitura é muito importante, né, para todos nós. E então esse livro, além de ele carregar a história, né, as mães podem usar como incentivo para a retirada da chupeta, as professoras também podem usar, pode fazer projetos, né? Eu pensei na história até a finalização da história, no decorrer da história, pode ser usado mais ou menos nas escolas como um projeto de retirada de chupeta. E é isso, né? É o meu primeiro livro, né? Eu já tinha um outro livro escrito, mas eu quis mesmo que esse fosse o primeiro. Ok. Então, e o que me parece interessante, Márcia, é que é um livro que você escreveu e você mesma utiliza no seu dia a dia, no trabalho com as crianças. Sim. O fato do livro ter sido escrito por você, na hora em que você vai conversar com as crianças, quando você conta essa história para elas, o fato do livro ter sido escrito por você muda alguma coisa? Não, assim, o que muda, assim, que é uma satisfação, né? Quando eu vejo, por exemplo, uma criança, ela gostar das imagens, ela mostra, porque na faixa etária que eu estou, muitos não falam, né? Mas eles, quando vê a chupeta, aí eles, Pepeta, sabe? Eles percebem que é a chupetinha, aí quando a Laila entrega a chupeta, eles ficam observando como se eles entendem, né, que ela está entregando a chupeta. Foi até interessante, eu lancei esse livro numa escola municipal lá em Mauá. E foi muito interessante que veio uma criança um pouquinho maior, de mais ou menos 5 anos, que ela ainda usava a chupeta. E quando ela começou a folhear o livro, né, e o pai incentivando, falou, vamos, o papai vai comprar esse livro para você quer? E ela disse que não. Ela disse que não, aí eu me surpreendi, eu falei, mas por que você não quer? Aí ela falou, porque eu não quero deixar minha chupeta. Então, assim, ela, já sendo uma criança de um pouquinho mais idade, né, já com 5 anos, ela entendeu que o livro é um incentivo para retirada, e ela mesma ficou, né, como ela não quer largar a chupeta, foi muito engraçado esse momento. Mas geralmente as crianças gostam muito e elas pedem, né, em todas tanto no lançamento como em outros momentos que eu estive em feira, as crianças geralmente gostam muito porque se identifica pela chupeta, né? E é bem interessante. No seu livro, pelo que eu me recordo da leitura dele, ele não trabalha a separação da chupeta como uma ruptura violenta, uma coisa difícil. Ao contrário, é uma coisa muito tranquila, né? A chupeta não é que a chupeta abandone a criança. A chupeta faz uma viagem, né? Isso. A chupeta, mas a criança depois... Enfim, eu não vou contar tudo o que tem no seu livro, porque senão a pessoa vai perder o interesse. Mas, enfim, é uma história em que a separação da criança com a chupeta acontece naturalmente. Né? Isso, porque na verdade ninguém retira a chupeta da criança. Ela entrega a chupeta para a chupeta ficar livre, né, e poder fazer as suas viagens, né? Por isso a chupeta viajante. Então
eu pensei muito assim, como que as crianças receberiam, né? Então eu fiz com todo cuidado para não provocar assim uma chateação na criança. Ela vai gostar da história, né? Eu preparei com a intenção mesmo de a criança imaginar a Chupeta viajando e imaginar também que a Chupeta dela pode também viajar e conhecer muitos lugares interessantes. Então é isso. Um recado aí para as mães, para os pais que têm filhos que estão com dificuldade para que o filho deixe a chupeta. Comprem Laila e a Chupeta Viajante da professora Márcia Quinto. Você vai ver que isso pode ser feito com uma naturalidade muito grande. Sim. E só para ressaltar, mesmo a criança quando não usa a chupeta, né, tem muitas crianças que não pegam a chupeta, mas é um livro muito interessante como história mesmo, né, como leitura para as crianças. Então, mesmo que a criança não utilize a chupeta ou já tenha deixado a chupeta, é uma história bem interessante e as crianças vão gostar. Ok. Márcia, você acabou de lançar o seu livro e conseguiu fazer uma coisa que muitos escritores e muitas escritoras tentam e não conseguem. Você lançou o seu livro na Bienal Internacional do Livro, no AMB. Conta pra gente como é que foi essa experiência, como é que você chegou à Bienal e como foi lá esse momento de lançamento. Então, eu não tinha conhecimento, né? Na verdade, como eu estou começando agora, tem muitas coisas que eu não sei como chegar, né? Mas foi através de dois amigos meus, o Adair Marrocos, que é um escritor também, e a Aline Peruso. Eles já participaram em outros momentos da Bienal do Livro, né? E eles me convidaram. E eles falaram, olha, nós vamos apresentar o nosso livro, vamos lançar o nosso livro lá, você quer ir com a gente? E eu fiquei assim em dúvida como seria, porque a minha editora é a Copacesso, né? Mas aí eles me deram o contato, né, da pessoa responsável. Nesse caso eu lancei no stand da editora Autografia, né? E aí eu falando com os responsáveis, aí conseguimos então fazer todo a inscrição e fazer esse lançamento, né, que aconteceu no domingo, dia 8. Eu estive lá no dia 8 fazendo lançamento, mas os livros estão lá, né? Até esse final de semana os livros ainda estão lá no stand da editora Autografia e podem ser comprados lá até o final da Bienal. Muito bem. O final da Bienal, que vai ser no próximo domingo, dia 15. Isso, um dia depois da exibição do seu programa. Sim. Então, amanhã, para quem estiver assistindo o Hora da Prosa, hoje, sábado, amanhã é o último dia em que o livro da Márcia Quinto estará disponível lá na Bienal Internacional do Livro, no AMB. Ele está no stand de número G75, que é da editora Autografia. Muito bem. Parabéns pelo teu sucesso. Obrigada. Isso é realização. Você, agora, a partir da Laila e a Chupeta Viajante, tem algum projeto novo? Está pensando em publicar mais alguma coisa? Está escrevendo? Sim. Publicar mais alguma coisa? Está escrevendo? Sim. Eu tive uma participação em uma antologia, né, de poesias. Inclusive eu trouxe aqui a Poesia Suficiente na Gente. Aqui, a Poesia Suficiente na Gente. Temos a participação da Márcia Quinto. Isso, nesse livro tem uma poesia, né, e ele ainda está na pré-venda, mas ele já está sendo, já está sendo publicado já dá para solicitar através da internet. Né? E em relação às histórias infantis, né, que nesse momento é o
o que está me deixando com bastante imaginação. E a Laila, esse é um momento, né, que foi o primeiro livro que eu quis lançar, Laila, a Chupeta Viajante. Mas eu tenho outros momentos da fase da Laila que eu quero fazer. Eu já tenho 2 histórias prontas, né? Eu pretendo fazer mais ou menos umas 5 histórias da Laila, continuando nesse mesmo pensamento de incentivo às crianças, a ajuda dos pais e dos professores em relação aos momentos da criança, da educação infantil. Eu tenho um outro livro que inclusive já estava escrito, mas eu quis lançar esse primeiro, que é O Jardim de Laura. Então, esse não tem nada a ver com a Laila, já é um livro para crianças um pouco maiores, de uma faixa de mais ou menos 8, 9, 10 anos. Ainda não... eu tenho a história pronta, mas eu ainda não fui atrás de ilustrações, essas coisas, eu ainda preciso me dedicar nesse sentido, né? Uhum. E na verdade, porque como esse da Laila foi uma produção independente, né? E eu gostaria muito, não sei como que funciona, porque como eu falei, eu estou começando agora, mas eu pretendo, assim, conseguir fazer essa coleção da Laila. Okay. É isso. Então, pelo que eu posso perceber, essa Laila ainda vai viajar bastante. Vai. Então, em breve teremos aí mais viagens da Laila, a Chupeta e a Chupeta Viajante. Bacana, Márcia. Espero que você consiga viabilizar essa coleção e que você consiga fazer o mesmo sucesso que está fazendo com o seu primeiro livro. Agora, todas as pessoas que passam aqui pelo Hora da Prosa, a gente pede que deixe uma mensagem para o nosso público, para os nossos internautas. O que você, nesse momento que eu imagino que esteja sendo muito bom para você profissionalmente, uma realização, publicar o primeiro livro, lançar na Bienal, que mensagem você deixa para os nossos internautas nesse momento? Então, quando eu pensei, há anos atrás, ainda na minha adolescência, como eu falei, eu tinha... A minha visão é de que era algo muito difícil. Eu pensava que tinha que ter muito dinheiro, eu pensava que só as pessoas assim com grandes conhecimentos seria possível lançar um livro. Quando eu lancei esse livro, eu senti assim, esse livro ele me trouxe uma esperança muito grande, porque eu percebi que não é tão difícil assim, que não é tão difícil realizar um sonho. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui, que independente do sonho que você aí em casa esteja pensando, independente da dificuldade que você esteja encontrando nesse momento de realizar o seu sonho, vai atrás, procure conhecer pessoas que já tenham mais ou menos o mesmo sonho, que já tenha passado por isso, peça informações, porque tudo a gente consegue. Quando você determina, quando você tem um foco e você fala, não, eu vou realizar isso, você vai atrás e você consegue. Por mais difícil que pareça naquele momento, por mais impossível, é possível sim. Então a mensagem que eu quero deixar aqui para todos, que não desistam dos seus sonhos, que mesmo que a fase não esteja muito boa nesse momento, vai melhorar. E é isso, tudo é possível, basta você ter essa chama dentro de você, não deixar apagar, né? E você consegue estudar, você consegue
ser um profissional de excelência, né? Isso vai depender do seu esforço, da sua dedicação, mas a realização é possível. Muito bem, Márcia. Eu vou aproveitar esse momento aqui para deixar também um agradecimento à pessoa que você citou no início da nossa conversa, que é o professor Sérgio Sinca. Sinca que te encaminhou aqui para a editora Copacesso. Sinca é um amigo, é uma das referências que eu tenho nessa minha inserção aí pelo mundo da literatura, da cultura. Gosto muito do Sérgio Sinca. Enfim, Sinca, fica aqui o meu agradecimento a você. O Sérgio Sinca, ele, na verdade, ele meio que me deu um empurrão, né, para mim, porque um dia eu encontrei com ele e ele perguntou: e aí, Marcinha, você já lançou o seu livro? E eu falei: não. Aí ele: mas o que você está esperando? E eu falei para ele: eu não sei como fazer, eu não sei, eu não conheço ninguém, eu não conheço editora, eu não conheço gente para ilustrar, né? E aí ele me indicou, né, a Copacesso, e ele falou: lá na Copacesso você vai conseguir o contato de ilustradores, você vai conseguir, vai atrás. Então, assim, o Sérgio Sinca foi extremamente fundamental, né, para esse lançamento desse livro, né? Ele me deu todas as orientações, inclusive até hoje, qualquer dúvida que eu tenho, eu já mando mensagem para ele perguntando: o que eu faço? O que você acha? E então, ele e a Cida, assim, são meus padrinhos para o lançamento desse meu primeiro livro, e eu sou muito agradecida a eles. Maravilha. Então, Sinca, nós vamos tratar logo de trazer você aqui também na Hora da Prosa para a gente ter uma longa conversa aí sobre arte, literatura, enfim. Sérgio Sinca. Aguardem que eu vou convidar o Sérgio Sinca para que venha aqui também. Bom, o nosso programa Hora da Prosa vai ficando por aqui. Eu te agradeço muito, Márcia, pela presença, por você ter aceito o nosso convite, e te desejo muito sucesso com as viagens da Chupeta, da Laila, e que você, no futuro próximo, possa voltar aqui para nos contar como é que foi o lançamento da sua coleção de viagens. Okay? Eu que agradeço a oportunidade, né? Estou muito feliz de estar aqui dando essa entrevista, de poder mostrar o meu trabalho, poder falar um pouquinho sobre mim, e gratidão, né, pelo convite. E é isso. Muito bem. O Hora da Prosa de hoje fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana.